como a gente pode identificar de uma forma bem objetiva o que é um falso mestre? Uhum. Jesus Cristo, ele faz uma exortação sobre isso. Ele fala sobre frutos. Então, como que nós sabemos quais pessoas são que pertencem a esse leque, que pertencem a esse grupo de falsos mestres? São aquelas pessoas que ensinam um falso evangelho, que ensinam doutrinas que não têm como principal objetivo Cristo. E não é somente isso. Como que nós podemos identificar um falso mestre? Primeiramente, ele vai pregar aquilo que agrada às pessoas, tá? Esse é um dos sinais que um falso mestre vai fazer. Segundo sinal muito importante, ele, em muitas vezes, não vai falar sobre o pecado, vai sempre passar a mão nas cabeças das pessoas. Então, e a terceira coisa também, dentro desse leque, é que um falso mestre, ele também vai tentar agradar o máximo de pessoas a partir da teologia dele, e não da teologia de Cristo. Jesus Cristo disse que vocês vão conhecer essas pessoas pelos seus frutos. E hoje em dia tem surgido por aí muitos falsos mestres. Muitos, mas muitos mesmo. Inclusive, nós temos por aí alguns falsos mestres que ensinam falsas doutrinas, que não estão coerentes com as escrituras. Um tempo atrás, houve aí uma onda aí em cima de um pregador aí, que ele disse que você é o ponto fraco de Deus, que um outro também disse que nós somos tão justos que não somos inferiores a Jesus Cristo e algo do tipo. Então, essas pessoas que pregam esse tipo de teologia são falsos mestres. São pessoas que estão praticamente aniquilando o evangelho com teologia fraca, uma teologia leprosa, que não tem como fundamento Cristo, e sim os homens. Quando um falso mestre começa a pregar, ele vai tentar agradar as pessoas. A intenção do falso mestre é apontar o evangelho para as pessoas, mas não aquele evangelho que transforma, que regenera a pessoa ou que traz vida e vida com abundância. Ele quer pregar a teologia dele e não a teologia de Cristo. E com isso, ele consegue enganar muitas pessoas. Um falso mestre, ele vai dizer que se a sua vida está completamente arruinada e na miséria, é porque simplesmente você não dá o dízimo na igreja. Você pode detectar um falso mestre a partir de um diálogo ou de uma pregação como essa. Quando ele começa a dizer que certas coisas são erradas e a Bíblia diz que não é, é um tipo de falso mestre. E observe, cuidado. Uh, Nós temos um grande mito, vou dizer essa palavra, um grande mito na igreja evangélica, que nós achamos que todas as pessoas que pregam bem, têm uma boa oratória e coisas do tipo, são pessoas que não são consideradas como um falso mestre. Mas cuidado, cuidado. Nem todas as pessoas que têm uma boa oratória são consideradas falsas. E nem todas que têm uma oratória ruim são consideradas verdadeiras. Então, nós devemos ter temperança e saber. E como nós conseguimos identificar um falso mestre? Pelos seus frutos. Olha a pregação dele. Verifique se a pregação dele está de acordo com as escrituras. Eu poderia citar aqui vários falsos mestres, como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.E. Soares, Estevão Hernandes, e tantos outros que pregam uma teologia, por exemplo, uma teologia da prosperidade, que diz que se você está na lama, se você é pobre, é porque existe algo de errado na sua vida. Falso mestre. É um falso mestre. Está pregando uma teologia que não está de acordo com as escrituras. Então, como que nós identificamos um falso mestre? A partir dos seus frutos. Olhem a pregação dessa pessoa. Verifique se a doutrina que essa pessoa está ensinando está de acordo com a sua Bíblia. Se não estiver, é um falso mestre. É um enganador. E Jesus Cristo disse: olha só, pode por acaso dar bons frutos a uma árvore má? Jesus começa a dizer: não pode. Então, se essa pessoa está pregando uma teologia fraca e que não está de acordo com a teologia bíblica, então devemos deixar de lado. Então você vai saber se ele é um falso mestre
ou não. Se ele está pregando algo que está agradando a igreja e a igreja está crescendo muito com essa falsa teologia, então considere essa pessoa como um falso mestre. O Hernandes diz assim que devemos tomar cuidado com a numerologia, que é a busca incessante por números na igreja. Nem toda igreja que cresce tem um bom pastor, aquele pastor é um pastor que serve a Cristo. Talvez ele esteja pregando um falso ensinamento que está agradando as pessoas e as pessoas estão indo para a igreja. Nem toda igreja que é grande, que tem muitas pessoas, ali tem uma pregação verdadeira. Pode ser que ali tenha um falso mestre. Então, como que nós conhecemos um falso mestre? A partir dos seus frutos. Então, é assim que nós conhecemos os falsos mestres.